Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Pai, porque mais uma vez estamos aqui para ouvir a Sua voz, para sermos, ó Senhor Deus, edificados, ó Pai, sermos, ó Senhor Deus, instruídos, ensinados, ó Pai, por meio das virtudes, ó Senhor, que o Senhor tem colocado diante de nós. Essas virtudes são virtudes de Cristo, são a imagem de Cristo em nós. Faz-nos, Senhor, andar nesses caminhos, Senhor, eu te peço. Abre os nossos olhos para vermos o nosso pecado, vermos o que muitas vezes outras pessoas ao nosso redor estão vendo e nós não estamos percebendo. Sonda o nosso coração, Pai, sonda, Senhor Deus, a nossa alma, Senhor Deus, e traz à luz os nossos pecados, ó Pai, para que nos aperfeiçoemos na graça de Deus e assim estejamos sendo formados à imagem de Cristo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir Provérbios capítulo 15, verso 26. Na semana passada, geralmente a gente desenvolve um verso, 2 versos, né? Mas na semana passada desenvolvemos só a primeira parte desse versículo, que são: abomináveis são para o Senhor os desígnios dos maus. E hoje vamos dar continuidade, falando sobre a segunda parte: mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. E nós vimos que a ênfase dessa primeira parte está nos pensamentos, naquilo que passa pela mente do homem, que é designado aqui, ou que é classificado como os desígnios do mal. São maus pensamentos que levam a planos, a projetos iníquos, como a Escritura mesmo fala, que os perversos maquinam o mal. E agora, nessa segunda parte, nós vamos ver o que essas coisas dão origem. Os pensamentos maus, os planos maus, aqueles que maquinam o mal, concebem esse mal. E esse mal aqui se manifesta nesse verso, por meio de palavras. Essa será a ênfase que será dada, que é dada nesse segundo verso. Não falando de palavras mais, mas de palavras bondosas. Porque temos aqui um paralelismo impreciso, e nós vamos falar sobre o que isso significa. Então eu gostaria de iniciar a nossa exposição lembrando que, como já disse na primeira parte desse provérbio, que o Senhor considera abominável os desígnios e os pensamentos de um homem ímpio. E isso se dá porque esses maus pensamentos e desígnios de um homem perverso, como nós vimos na exposição, têm sua origem em um coração endurecido pelo pecado, que não foi alcançado pela graça de Deus. Perceba que esse provérbio, ele é classificado, como eu falei, por Bruce Waltz, como impreciso, porque não há uma relação direta de oposição sinonímica, ou de oposição, antítese, ou de oposições, ou de relações sinonímicas, mas uma relação implícita, que nós vamos ver aqui. Por exemplo, os abomináveis são para o Senhor os desígnios dos maus. Então, o paralelismo sinonímico seria, os pensamentos dos homens bons são o prazer do Senhor. Ou as palavras bondosas são frutos de bons desígnios, bons pensamentos. É isso que esse provérbio está nos querendo dizer, porque aí é uma relação implícita do primeiro verso para o segundo de uma causa e consequência. Nesse caso aqui, porque os desígnios maus, consequentemente, eles levam o quê? Nesse caso, a palavras mais. Mas não é isso que nós estamos vendo aqui. No verso anterior, ele diz que Deus abomina pensamentos e planos malignos, que maquinam, homens que maquinam o mal e o pecado. E o segundo verso, que palavras bondosas são aprazíveis a Deus. Subentende-se então nessa relação que pensamentos maus geram palavras desagradáveis
e que as palavras que agradam a Deus têm origem em pensamentos puros e santos, que por sua vez têm origem no coração de um homem transformado. É isso que esse verso quer dizer com esse paralelismo impreciso. Matthew Henry, comentando Marcos capítulo 7, verso 21, diz algo muito interessante que serve aqui para elucidarmos mais uma vez esse verso, quando diz assim: assim como uma fonte corrupta gera correntes corruptas, também um coração corrupto gera pensamentos corruptos, desejos e paixões corruptas, e todas aquelas palavras malévolas que são produzidas por eles. O que nós estamos vendo aqui é o que o Senhor Jesus disse certa vez, que está registrado em Lucas, capítulo 6, verso 45. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por isso nós precisamos sondar os nossos corações para ver o que existe dentro de nós que nos tem dominado. Ao produzirmos coisas desagradáveis, ou seja, aquelas coisas que não são aprazíveis diante do Senhor. E aí eu poderia dizer que nós precisamos ter cuidado com as nossas palavras, porque além de estarem ferindo alguém, e o contexto aqui é de palavras, daquilo que sai da nossa boca, porque além de estar ferindo alguém, podem demonstrar claramente o que tem dentro do nosso coração, revelando o que nós somos realmente, não o que nós dizemos ser ou crer. E se por acaso isso acontece com você, crente, peça perdão a Deus e a quem você magoou com suas palavras e sonde o seu coração sobre os motivos que levaram você a agir dessa forma. Provavelmente não serão motivos piedosos, mas serão, melhor dizendo, um sinal de um coração rancoroso e maligno que precisa se arrepender do seu pecado. E aí nós nos lembramos do que Provérbios capítulo 28, verso 13 e 14 vai nos dizer: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Feliz o homem constante no temor do Senhor, mas o que endurece o coração cairá no mal. Mas veja o que essa segunda parte vai nos dizer: mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, que o que está subentendido aqui é que essas palavras bondosas, paralelamente ao verso anterior, vêm de um coração transformado, vêm de um coração onde a graça de Deus alcançou. Ele diz que as palavras bondosas são aprazíveis. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para dois adjetivos que estão sendo dados aqui: bondoso e aprazível. E esses adjetivos vão dizer muito a respeito dessas palavras, ou seja, de quem está por trás dessas palavras. As palavras que saem da nossa boca são fruto do nosso coração e podem demonstrar claramente um coração transformado, um coração mudado pela graça de Deus. A primeira delas é bondosa. A palavra aqui foi traduzida por bondosa, mas o seu sentido literal é agradável. São palavras que demonstram graça, esse é o sentido. Bondade, favor. Essas palavras têm origem em um coração purificado pela graça de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 4, verso 29, ele vai dizer assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Por quê? Porque você tem um coração transformado.
ou em transformação, porque você pode se controlar, porque você não é escravo do seu pecado. E veja o que ele diz: e sim, unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. É interessante que, segundo a Epístola de Efésios, isso indicaria, ou seja, esse comportamento indicaria, conforme os versos anteriores, que você está se despojando do velho homem e se revestindo de Cristo. E perceba que esse velho homem aqui, no contexto em que nós estamos falando, é aquele que fala sem refletir, que quer ferir com palavras porque se sente ofendido ou vilipendiado em seu direito. E nesse caso é bastante didático para nós o exemplo que Cristo nos dá em Isaías 53, verso 7. Como é difícil isso, né? Mas nós somos chamados a ser conduzidos e guiados pelo Espírito. Veja que a Escritura vai dizer: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado a matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Cristo teria todos os motivos para se defender e para falar naquele momento. As verdades que aqueles homens precisavam ouvir. Mas segundo a Escritura, segundo o que nós estamos vendo aqui, parece que aquele não era o momento apropriado de Deus para falar tudo aquilo que aqueles homens precisariam ouvir. E a Escritura diz que nesse momento ele foi humilhado, oprimido, mas não falou nada. Ele não disse nada. Ele não se pronunciou. Ele se calou. A gente às vezes tem uma expressãozinha interessante, né? Você não vai falar nada, aí você diz assim: eu não tenho nada de bom para falar, então vou ficar calado. Falar assim, muitas vezes, é dizer alguma coisa. E você já está mostrando o que vai no seu coração, que muitas vezes pode não ser muito bom. Mas pensar isso é melhor do que falar. Eu não tenho nada para dizer de bom, então eu vou ficar calado. Para que aquilo que eu fale não represente um desígnio mau no meu coração. Porque a Escritura vai dizer que o que sai da minha boca deve servir para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Mas perceba que o verso aqui está falando de palavras agradáveis. Palavras agradáveis, bondosas, que transmitem graça aos que ouvem. E isso é doçura para a alma do homem, principalmente em momentos turbulentos. Veja o que Provérbios capítulo 16, verso 24 vai dizer: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. E o contrário também é verdade. Como muitas vezes uma palavra ácida pode trazer mal para nós. E quando eu falo palavra ácida, eu estou falando uma palavra que vem do fundo de um coração revoltado, de um coração perturbado, magoado, de um coração mau. É interessante como alguns traduzem, o Dicionário Internacional de Teologia do Velho Testamento traz uma tradução diferente
do que nós temos aqui. A Septuaginta e outro grupo de textos não seguem essa mesma tradução quando traduzem esse texto, mas eu achei muito interessante porque tem a ver com tudo que está sendo dito aqui, apesar de ser uma tradução diferente. Ele diz assim: a palavra dos limpos são aprazíveis. Limpos aqui são puros, purificados. Com essa tradução, a ênfase da adjetivação recai sobre alguém que é purificado, santificado pela graça de Deus, e as suas palavras demonstram isso. E essa seria a primeira designação, a primeira explicação para esse adjetivo bondoso. Um outro adjetivo que é colocado aqui, que se refere a essa palavra, que flui de um coração transformado, é que foi traduzido por aprazível, e o seu significado literal é puro e limpo. Eu não consegui entender, apesar de ter muita relação com isso, porque esse autor, esse tradutor da Revista Atualizada usou essa palavra, apesar de ter esse sentido, e a gente vai ver, mas o sentido principal dele é algo que é puro, limpo. Essa palavra no original tem o sentido de pureza ritual e moral. Essas palavras são puras, causam prazer e contentamento. Palavras que são puras causam prazer e contentamento a Deus. A raiz dessa palavra significa ser livre de qualquer contaminação, livre de qualquer substância estranha. E por que ela é estranha? Porque ela difere da natureza essencial da pessoa que a profere. Esse é o sentido dessa palavra. De um homem justo, difere de um homem justo que teme ao Senhor. Por isso ela é classificada como purificada, como limpa, livre de qualquer outra substância dessa natureza. Bruce Waltke, que vai traduzir esse texto, essa frase, as palavras bondosas são puras. É dessa forma, puras a Deus. É dessa forma que ele vai traduzir essa expressão. Perceba o significado desses dois adjetivos, mostrando, juntamente com essa tradução diferente dos limpos, a origem dessas coisas, que é o nosso coração. E é o nosso coração que produz isso. Abra o Salmo 19, 14, veja o que o salmista vai falar sobre esse mesmo tema. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração. Percebam que essa é uma estrutura também poética. E ele está colocando aqui duas coisas que parecem distintas, mas estão extremamente relacionadas. Palavras dos lábios e o meditar do meu coração. É como se ele estivesse dizendo que essas palavras fluem da meditação do interior do seu coração. Sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Perceba com esse salmo que quando há rudeza em nossas palavras, nosso coração já deu vazão ao pecado que estava escondido dentro dele. E olhando esse salmo pela ótica de Provérbios, que está se desenvolvendo aqui, o salmista está dizendo que aquilo que sair da sua boca deve corresponder àquilo que é perfeito, reto e limpo. Porque ele está falando da lei de Deus. O Salmo 19 fala da lei de Deus. Com isso, o salmista diz que não queria que qualquer palavra ou pensamento seu deixasse de ser agradável a Deus. Nesse provérbio puro, que foi traduzido por aprazível, funciona como uma metáfora para as palavras que encontram favor do Senhor, sendo aí a antítese de abomináveis. Por isso,
o tradutor escolheu essa palavra, aprazível, mas que seria mais apropriado pegar o sentido literal dela, não metafórico. Elas são aprazíveis porque elas encontram o favor do Senhor, porque são fruto de um coração transformado, porque demonstram graça, porque edificam, porque traz consolo. São palavras consideradas puras, sem contaminação diante de Deus. E perceba aqui que o Senhor assume um papel de juiz que estabelece aquilo que é agradável ou não diante dele. E ele está declarando que as palavras que saem de uma boca graciosa, de um coração gracioso, são puras. É o que Paulo vai dizer, que seja unicamente para edificação. Quando nós olhamos os versos 25 e 26, quando diz assim, o Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo mantém a herança da viúva. E estamos vendo aí uma oposição entre justos e ímpios. E aí, ao lermos o verso 29, o Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. Nós poderíamos entender que o clamor da viúva, do oprimido, do necessitado, diante de Deus, são agradáveis a Ele. O nosso clamor, a nossa súplica diante do Senhor, demonstra isso. São palavras puras, palavras bondosas. Bruce Waltke que vai dizer que a prova dos verdadeiros necessitados é que seus planos e discursos não possuem nenhuma impureza antiética, como mentiras, distorções e asperezas que ferem outros. E até mesmo quando nós estamos suplicando o juízo, ou a destruição dos ímpios, quando isso está fluindo de um coração que está ligado à palavra de Deus. Essas palavras são agradáveis, são puras diante do Senhor. É só nós olharmos os textos e salmos de imprecatórios. Davi clamando pelo juízo de Deus, como uma representação daquilo que o próprio Deus deseja. É muito interessante ver o que João Calvino fala desse salmo, e em particular a partir do verso 14, em que Davi está pedindo mais expressamente que fosse fortificado pela graça de Deus e, portanto, capaz a viver uma vida reta e santa, que também deve ser a nossa oração. Ele diz assim: rogo-vos, ó Deus, não só que eu seja guardado de precipitar-me em atos carnais de transgressão, mas que também molda a minha língua e meu coração para a obediência à lei. Continua Calvino. Sabemos quão difícil é, mesmo para os mais perfeitos, conter nossas palavras e pensamentos, para que nada passe pelo nosso coração ou boca que seja contrário à vontade de Deus. E, no entanto, essa pureza interior é o que a lei principalmente requer de nós. Ora, quanto mais rara for essa virtude, quanto mais raro for esse estrito controle do coração e da língua, mais devemos aprender da necessidade de nossa vida ser governada pelo Espírito Santo, a fim de regular nosso ser reta e honestamente. É interessante que nós estamos vendo aqui um princípio que é um princípio bíblico, que parte de uma oposição. Quanto menos vontade eu tenho de ler a palavra de Deus, mais eu tenho que ler a palavra de Deus. Quanto menos vontade eu tenho de orar, mais eu tenho que orar. Porque essa situação mostra a necessidade que eu tenho de fazer aquilo que eu estou deixando de fazer, por isso esse sentimento. É o que ele diz aqui: quanto mais rara essa virtude, quanto mais raro esse for o estrito controle do seu coração e da sua língua, meu irmão,
Você deve entender da necessidade da sua vida ser governada pelo Espírito Santo de Deus, a fim de regular uma vida reta e honesta diante do Senhor. Quanto mais deficiências nós temos, mais nós temos que aplicar o nosso coração naquilo. Não é assim? Em tudo na vida é assim. Eu sempre falo para os meus alunos, português é igual matemática. Você, para aprender, você precisa exercitar. Eu não sei de uma coisa, então eu vou trabalhar aquilo mais do que as outras coisas que eu sei. Eu vou dar ênfase, porque eu não sei. Eu tenho uma deficiência nessa área, e eu sei que essa área é necessária na minha vida. Então eu vou dar mais atenção a essa coisa que eu tenho deficiência do que aquilo que eu não tenho. É assim. E é assim na vida cristã também. Quando percebemos que estamos fracos, devemos nos fortalecer. Quando percebemos que temos deficiências nas nossas orações, precisamos orar. Quando percebemos que temos deficiência na leitura da palavra, precisamos exercitá-la. Quando vemos que temos deficiência dentro do nosso lar, precisamos aprender e exercer aquilo que somos chamados a exercer, e isso na vida cristã como um todo. Se eu sou uma pessoa iracunda, eu preciso me moldar na tranquilidade, na calma. Se eu sou uma pessoa que não tem um domínio próprio, eu preciso exercer o meu domínio próprio. E é em pequenas coisas. É por isso que quando somos deficientes em alguma coisa, pedimos a Deus a perfeição naquilo, o Senhor vai nos colocar em determinadas situações para nós exercitarmos. Não é assim? Não é essa a lei natural? Quando estamos deficientes com algo, nós nos aplicamos mais aquilo. Quando nós vemos nossos filhos deficientes em determinadas coisas, nós não estamos lançando sobre eles mais responsabilidade sobre aquela realidade. Seu filho não sabe guardar os seus brinquedos, ele não tem esse hábito, mas ele precisa aprender isso. Então eu vou fazer o quê? Todas as vezes que ele tiver alguma coisa, eu vou dizer, guarde isso. Mas pai, eu posso... Não, agora. Eu terminei de fazer, depois eu faço, vou lavar a louça depois. Agora. Não, depois que eu voltar. Agora. Eu desarrumei tudo em casa. E aí eu vou, quando eu voltar, pai, eu vou arrumar a minha mesa, vou arrumar. Agora. Exercício. E aí eu sempre digo, quando a gente sai de casa, aquela vozinha nos acompanha, né? Porque a gente pensa que os nossos filhos, a gente fala, parece que não. Mas quando ele sai de casa, aquela voz acompanha. E quando ele bota o pé para fazer aquele... Aí vem aquela voz assim, do alto. O pai e a mãe, ele lembra. Guarde isso, faça isso, recolha. Aí ele vai. Não é diferente conosco. E por que eu citei filho? Pastor, por que eu citou filho? É porque eu só falo sobre família, né? Se eu gosto de falar, também. Mas porque essas coisas começam dentro de casa. Quando a gente vê a Escritura falando que nós devemos ensinar os nossos filhos, educar os nossos filhos, nós temos que ensinar os nossos filhos a educar em toda a virtude. Então, se meu filho não sabe dar, emprestar, eu vou fazer isso. Se ele é apegado a alguma coisa, eu vou fazer ele ter desapego a isso. Eu vou ensiná-lo, porque quando ele crescer, a palavra de Deus vai dizer para ele ter desapego por coisas materiais, desapego por determinadas coisas que levam ao pecado, e ele não vai ter condições de fazer isso, porque não foi treinado dentro de casa. E nós somos responsáveis por isso. Porque a educação que nós damos aos nossos filhos é espiritual. Por isso que nós não podemos deixar nada passar em branco. Olhou um erro, corrige.
Viu algo errado, corrige. Disciplina. E eu não estou falando de correção física. Eu estou falando de um hábito de ajustar comportamentos e moldar, exercitar o homem. E aí, homem, né? Significa ser humano, o jovem ou a jovem, o menino ou a menina, exercitar o homem para virtudes. Estão na palavra do Senhor. É simples assim. Por que os crentes hoje estão como estão? Olha a família. Olha dentro de casa. E não é porque a casa era conturbada, não. Não é só por isso, não. Às vezes é uma casa firme, mas que não tem essa perspectiva. Que tem o entendimento que, se o meu filho não quer fazer isso, eu vou deixar. Se ele não quer fazer aquilo, eu vou deixar. Qual é o problema? Às vezes não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você não deixar ele fazer uma coisa ou fazer outra. Mas o que você tem que ver naquela situação é que você está preparando um homem, uma mulher para servir a Cristo. Por isso que às vezes nós como pais devemos ser chatos. Porque aquilo que poderia deixar em branco, nós não vamos deixar. Por quê? Porque eu estou formando aquele jovem. E essas coisas estão diretamente ligadas a isso aqui. Ao desejo, a luta contra o seu pecado, a luta contra os seus maus pensamentos, ao exercício de palavras bondosas, ao exercício de se calar diante de uma situação, porque você sabe que se você falar, o seu coração vai botar tudo para fora, aquilo que você não pode botar para fora, mas que você tem que mortificar. É como um soldado. Eu falo para o soldado porque deveria ser assim. É o tipo de disciplina mais rígida que você tem. É mais rígido que uma casa, é mais rígido do que uma escola, é mais rígido do que um trabalho formal. A vida militar é mais rígida. Por quê? Período de preparação é um período mais difícil. Em todas as coisas que nós fazemos, o período de preparação é um período mais complicado, mais desgostoso. Mas a vida militar é o pior. Por quê? Por quê? E é interessante que quando passa aquele período, de preparação, formação do soldado, formação do sargento, formação do oficial, determinadas exigências não são mais necessárias. Por quê? Por que naquele período foi tão necessário e não deixava passar 1 milímetro sequer? E agora isso não é imposto a mim agora como era anteriormente. Por quê? Porque é um período de preparação. Você está sendo preparado para ser colocado num determinado lugar. E ser colocado nesse determinado lugar precisa aprender essas coisas. Para que você possa instruir e conduzir outros. Para que você possa viver num ambiente de guerra. Num ambiente de conflito. Porque você já tem uma disciplina. Você não vai ser lembrado de ter que acordar cedo, de ter que fazer determinadas coisas, preparar o seu material, a preparar o seu armamento, fazer aquela manutenção preventiva. Ninguém vai ficar falando isso para você no campo de combate. No campo de combate, apesar de ser um grupo, é cada um por si e cada um pelo outro. E na vida cristã não é diferente. Nós estamos sendo preparados. Por isso, nós não precisamos dar nenhuma brecha. Porque já não dando, já é difícil. Imagine relaxando diante da situação e diante do inimigo feroz, que é o mundo, o diabo e a nossa própria carne. Eu gostaria de terminar. Dizem que quando eu falo que vou terminar tem mais meia hora. Não sei. Com as palavras de Matthew Henry, comentando esse verso, ele diz assim, preste bem atenção.
os pensamentos e as palavras dos puros, dos limpos, sendo como eles mesmos, limpos, puros, honestos e sinceros, são palavras agradáveis e pensamentos agradáveis. Agradáveis ao Santo Deus, que se alegra na pureza. Isto pode ser interpretado tanto sobre as suas devoções a Deus, entre parênteses agora, as palavras, suas bocas e as meditações de seus corações em oração e louvor são aceitáveis a Deus, como sobre suas palavras para com os homens, que tendem à edificação. Ambos são agradáveis, quando se originam de um coração puro, sim, de um coração que foi purificado. Queridos, aqui em particular, o texto está se referindo a pensamentos maus e palavras, que são frutos de um pensamento, e pensamentos bons e palavras de edificação. E que essas coisas estão no coração do homem. E que o homem bom, do bom tesouro, o homem bom ali, é um homem que foi transformado pela graça de Deus. Tira coisas boas, e que o homem mau tira coisas más. Eu não sei se vocês lembram, na conclusão do verso anterior, eu falei que o nosso coração é um coração que tem coisas iníquas, impiedosas, porque nós estamos ainda na carne. Nós não fomos revestidos de incorruptibilidade, onde o pecado não mais habita e onde essas coisas não mais vão existir. Mas, apesar de ter um coração transformado pela graça de Deus, ainda há em nós essa carne. E é por isso que a Escritura tanto nos exorta e fala com relação ao pecado. Por quê? Porque da mesma forma que o povo estava sendo conduzido do Egito para a Terra Prometida, e nesse passo o Egito estava sendo despojado e as vestimentas de uma cidade santa estavam sendo colocadas, da mesma forma que aconteceu com eles, acontece conosco. Nós fomos libertos do pecado, libertos do poder do Egito, e agora estamos caminhando não na perspectiva da certeza que estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Nesse mundo, onde ele pode ser comparado com um deserto pelas dificuldades, pelas tentações e pelos inimigos que se levantam contra nós, como foi com o povo de Deus. E aí, nesses 40 anos, eles foram preparados para entrar na Terra Prometida. Entrar com vestes santas, como nós estamos sendo preparados dessa forma. E precisamos a cada caminhada lançar uma veste antiga, tirar uma vestimenta do velho homem e nos revestir de uma vestimenta do novo homem. E essa é a temática de Efésios capítulo 4. De retirar aquilo que é pecaminoso e preencher com aquilo que é santo. Por isso que a Escritura fala tanto em pecado para o seu povo, porque Ele está nos transformando à imagem de Cristo. Ele está nos santificando com a santificação que vem do Senhor. E para isso, nesse contexto, o que eu preciso fazer? O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, verso 8, ele vai dizer assim: finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu dei o exemplo de Agostinho, que fala que nós não podemos impedir que um passarinho pouse em nossa cabeça, ou seja, um mau pensamento, mas podemos impedir que um mau pensamento
faça ninho nele, como um passarinho. Os maus pensamentos surgem do nosso coração, que é carnal, e que nós precisamos lançar isso de nós. Mas nós podemos diminuir esses maus pensamentos, esses pensamentos de ódio, de impureza, de imoralidade, de maldade, de impiedade, de inveja, quando alimentamos a nossa mente com aquilo que é puro, justo e bom. Eu estou lendo um livro recentemente que fala dos benefícios de uma meditação ocasional, bem como de uma meditação deliberada. Eu vou explicar o que isso significa. O nome do livro é O Plano de Deus para a Batalha da Mente. E ele disserta sobre a prática puritana da meditação bíblica. Ele vai falar como preencher a nossa mente de pensamentos, de reflexões sobre a palavra de Deus. E ele vai trabalhar dois momentos. A meditação ocasional. Quando numa determinada situação você está olhando alguma coisa e aí você faz uma relação daquilo com a palavra de Deus e começa a meditar sobre a palavra. Era o que os puritanos faziam com seus filhos. A exemplo de Deuteronômio capítulo 6, andando pelo caminho. Veja, meu filho, olha ali o sol, que coisa linda, né? Poxa, aquela lua de sangue, olha que lua linda. E aí ele vai explicar, isso é criação de Deus. É Deus quem criou essas coisas. Veja a maravilhosa graça e misericórdia de Deus na criação. Isso significaria uma meditação ocasional, só que seria feito pessoalmente. A outra seria a meditação liberada, em que você para num determinado momento de culto a Deus, um momento privado, e você vai meditar sobre um texto da palavra, sobre aquilo que a pregação disse num determinado momento. Sobre o que você leu na palavra de Deus, eu vou meditar na palavra sobre e refletir sobre isso. E essa prática de meditação faz com que a nossa mente, cada dia mais, se encha da palavra de Deus e se esvazie daquilo que a nossa própria carne coloca à nossa disposição. Olha, isso é maravilhoso quando você começa a exercitar isso na sua mente. Porque você não dá espaço para pensamentos maus ou pensamentos iníquos. Eu ontem estava abrindo um parêntese ali na nosso churrasco, né? E como a responsabilidade de limpar o local era nossa, era uma festa particular, João e Júlia trabalhando lá, o João no churrasco, a Júlia com as crianças, aquela coisa toda. Eu pensei assim, eu vou pegar a vassoura e vou limpar, vou sair limpando, ver sujeira, vou sair limpando, para quando terminar a festa, a coisa ficar mais fácil, né? E aí comi, e aí deixei, e as pessoas comendo, né? E aí eu via comida no chão, ia lá e catava. E aí via, geralmente onde tinha criança. Onde tinha criança, tinha comida no chão. Onde tinha criança, tinha comida no chão. Aí tinha aquele arrozinho aqui, um pedaço de negocinho aqui, E aí, o pessoal comendo, aí daqui a pouco olhava, eu ia para as mesas, olhava, opa. E geralmente tinha mais sujeira onde tinha criança. E sabe o que eu me lembrei naquele momento? Olha que interessante. Do texto da Escritura, daquela mulher sírio-fenícia, eu acho que encontra-se em Marcos, né? Marcos e Mateus também. Muito interessante quando ela fala
lá no capítulo 7, versos 27 e 28, ele diz assim: mas Jesus lhe disse, ela pede para que a sua filha era uma mulher sírio-fenícia, de origem grega, e a sua filha estava endemoniada. Ela roga ao Senhor que expelisse seu demônio. Ele fala: eu vim para os da casa de Israel. Ele diz assim: aí Jesus diz, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Perceba a amplitude do que está sendo dito aqui. Senhor Jesus, eu nunca vi fé como esta. Quando eu estava varrendo lá, eram misérias. Ninguém come aquilo ali. Às vezes você tem um cachorro em casa e sai lambendo, né? Ninguém come aquilo ali. Ninguém se alimenta daquilo. Eram pequenas coisas. E principalmente das crianças. Por quê? Porque a criança come, né? Suja a mesa toda, às vezes até os adultos. Suja e ainda cai no chão. Né? Uma coisa que a gente sempre fala aqui: ó, mãe, quando terminar de dar comidinha para seus filhos lá em cima, dá uma olhada ao redor e tal. Porque a criança come, ela bate, ela cospe, né? Aí você está em volta cheio de comida. Mas aquilo ali não dá para comer. Essa mulher estava dizendo que ela estava se alimentando e ela ia se alimentar daquelas migalhas. E aí o Senhor Jesus diz: eu nunca vi fé como essa. Ou seja, Israel estava recebendo a palavra de Deus, o próprio Deus. Ela queria migalha, ela queria aquilo que caía no chão. Aquilo que caía no chão para ela era necessário. Eu fiquei pensando assim: Deus meu, como nós desprezamos a palavra de Deus e aquilo que o Senhor tem nos dado de forma abundante, e tem gente que se alimenta de migalha e se sente satisfeito com isso. Por isso o Senhor Jesus disse: nunca vi fé como essa. Desejo de se alimentar de migalhas, suprindo a alma de alguém, e nós, Israel, desprezando um grande banquete. E por que eu dei esse exemplo? Porque depois que eu li esse livro, essas coisas começaram a vir à minha mente. A leitura desperta, a pregação desperta, a palavra de Deus desperta uma realidade. E o objetivo disso é nos tornar perfeitos e íntegros, em nada deficientes, exercitando o nosso corpo, a nossa alma diante de Deus, nos preparando assim para receber o seu reino. Muitas vezes a nossa mente divaga em muitas coisas e não se permite divagar em coisas simples, porque em todas as coisas que foram criadas, todas as coisas, elas vão apontar para a graça, para a obra de Deus, para aquilo que Deus faz no mundo. Porque nada disso aqui, o mais físico e material que existe, está desligado, está além, ou apático do Deus que criou esse mundo. Então, tudo que existe nesse mundo, todas as ações e comportamentos humanos vão remeter de forma direta ou indireta à sua obra, à sua pessoa e à sua graça. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Pense nisso, meu irmão, e exercite a sua mente naquilo que é santo, puro e bom, e veja em todas as coisas a mão de Deus e a sua obra. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor.
e te pedir que ela esteja nos despertando, Senhor Deus, para uma vida, Senhor Deus, mais santa, uma vida, Senhor Deus, mais pura diante do Senhor. E que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Deus, de mim, de nós, ó Pai. Que o Senhor esteja nos dando graça, Pai. E que o Senhor esteja, Senhor Deus, colocando o nosso coração e a nossa disposição naquilo que é principal, naquilo que é essencial na nossa vida, que é o reino de Deus. Muita coisa precisa ser feita em nós, ó Pai. E nós somos dispostos, queremos estar dispostos, para que o Senhor esteja trabalhando em nossas vidas, para purificarmos de toda e qualquer impureza. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.